Bom, boa tarde, a banca, boa tarde, Raquel, boa tarde, Pipe, Vanessa, Andréia. Quero começar agradecendo, então, a presença de vocês e também de todos os meus amigos e colegas que estão presentes aí. Bom, meu nome é Mariana Nicolina Morari e hoje eu apresento para vocês, então, a defesa da minha dissertação, intitulada Paisagem Cultural, Patrimônio Jesuítico, em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, orientada pela professora Raquel Vaz e coorientada pelo professor Dr. Luiz Guilherme Aita Pipe. Bom, no período inicial da colonização das Américas, a região em que hoje é o município de Uruguaiana, ela integrava a província jesuítica do Paraguai, mais exatamente a redução de Japeju, sendo a estância dessa redução. As estâncias, elas tinham como função auxiliar as reduções nas produções de alimento, e o foco de Japeju era a criação de gado, trazido para essa região também pelos jesuítas, e que ao introduzir esse gado aqui na região, eles teriam feito, então, essa primeira alteração significativa da paisagem. A pecuária que eles desenvolveram, ela foi a principal atividade da antiga estância jesuítica, mas também acabou sendo a base de formação dessa paisagem cultural, que tem se mantido até hoje, sendo a criação do gado uma das principais atividades econômicas do município de Uruguaiana. E com isso, a dissertação, então, teve como perspectiva compreender essas relações culturais entre a população e o território, com a finalidade de propor, então, diretrizes de preservação e conservação dessas paisagens estudadas. A relevância do trabalho, então, se dá em destacar a parte pouco explorada desse processo histórico que influenciou as características culturais do município. A presença jesuítica e o legado, seja das suas estruturas ou das técnicas, ou mesmo do conhecimento miscigenado entre eles e a sabedoria dos indígenas, elas foram essenciais para essa formação da identidade local, persistindo mesmo após o término das reduções. E tanto essas técnicas de manejo do gado quanto as estruturas remanescentes dos postos de pastoreio continuaram sendo utilizadas e até replicadas por outras fazendas da região, resultando, então, nessa paisagem cultural jesuítica. A introdução do gado na região, ela tornou a pecuária uma das principais bases e é uma das fortes bases econômicas da Uruguaiana, né? E é uma das principais características também do estado do Rio Grande do Sul. Com isso, então, a gente acredita que a paisagem legada pelos jesuítas teria sido esse embrião que estruturou a identidade do povo uruguaianense e também gaúcho. E com isso, então, a pesquisa, logo no início, a gente acabou se deparando com uma escassez de material bibliográfico que tratasse a respeito dessa presença jesuítica, especificamente em Uruguaiana. E esse desafio acabou se tornando, então, um dos principais impulsionadores da pesquisa, como uma forma também de incentivar futuros estudos a respeito do tema. Os desafios centrais da pesquisa, então, eles residem em como fomentar o reconhecimento e a valorização da paisagem cultural, visando garantir a preservação, e a falta de conscientização patrimonial também por parte da população, que, aliada à ausência ou mesmo à ineficiência das legislações destinadas à preservação do patrimônio e da paisagem, também representam, então, obstáculos bastante significativos. Visando solucionar essas dificuldades, o objetivo principal da dissertação é o reconhecimento e a valorização da paisagem cultural jesuítica através do seu patrimônio, tanto material quanto imaterial, compreendendo a influência que eles tiveram na formação cultural e identitária da população de Uruguaiana, tendo, então, como perspectiva difundir o conhecimento sobre o tema para que esse patrimônio possa ser valorizado e também protegido. Os objetivos específicos, então, são identificar os remanescentes jesuítas presentes nas estâncias do território uruguaianense, valorar a paisagem cultural por meio das relações humanas com o ambiente natural e antropizado, propor diretrizes de proteção e preservação do patrimônio jesuítico local e promover o conhecimento da história local anterior à fundação da cidade. A revisão bibliográfica, então, ela inicia abordando o período de colonização jesuítica que se deu no momento da transição entre a Idade Média e o Renascimento. Em um período, então, em que a Igreja Católica passava por uma grande instabilidade por conta dos novos pensamentos da época e da própria reforma protestante. E é nesse cenário, então, que a Companhia de Jesus foi fundada
como sendo um dos principais instrumentos para espalhar o cristianismo na tentativa de tentar assustar esse avanço protestante na época. Né? Os jesuítas eles chegam ao Brasil em 1549, e nesse período da colonização, o território sul-americano ele era dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, ele traçava uma linha limítrofe, né, que dividia o território entre as coroas portuguesa e espanhola. E essa divisão fez com que surgissem, então, dois modelos de colonização. Portugal, que visava explorar o território em busca de ouro, então eles tinham os chamados bandeirantes paulistas, né, que buscavam escravizar o índio local. E já a Espanha, com os missionários jesuítas, elas tinham um trato mais amistoso, na tentativa, então, de converter o indígena ao cristianismo. Em território espanhol, os jesuítas fundam em 1607 a província jesuítica do Paraguai, que é esse mapa que a gente traz aqui, em áreas que hoje ocupam o próprio Paraguai, a Argentina e o Brasil. A província chegou a ter 30 povoados que eram denominados de reduções. Algumas dessas reduções, inicialmente no Brasil, foram Guaíra, Itatim e Atape. Porém, pela proximidade que elas estavam com São Paulo, elas acabaram sofrendo invasões bandeirantes, que obrigaram os jesuítas a abandonar elas por volta de 1640 e retornarem para outra margem do rio, né, voltando para o lado da Argentina e do Paraguai. Em 1682, os jesuítas voltam para o território brasileiro, retomando, então, alguma dessas reduções que se mantiveram e criando outras novas, formando, assim, então, os conhecidos 7 povos das missões, né, que estão aqui, então, São Francisco de Borja, São Nicolau, São Lourenço, São Miguel, São Luís Gonzaga, São João Batista e Santo Ângelo. Dessas reduções que já compunham, então, a província jesuítica do Paraguai, uma delas se destacou, então, como sendo a de maior população, que é, então, essa aqui de baixo, aqui, marcada aqui em vermelho, que é da Nossa Senhora dos Santos Reis Magos de Japeju, conhecida como só Japeju. As reduções, então, elas eram vistas como centros urbanos, e cada uma delas contava com a sua própria estância, que eram, então, áreas rurais que tinham essa função de suprir a demanda de alimentos. A estância de Japeju, que é essa demarcada aqui em amarelo, nesse amarelo mais forte a gente tem o que é Uruguaiana dentro desse limite da estância, tá? Então, a gente consegue ver que Japeju acabava sendo uma das maiores estâncias também, além de ser a maior redução em população. E ela também teve ela cobria todo o município de Uruguaiana e também pegava parte do Uruguai e de outras cidades aqui da região. Ela tinha, então, como principal atividade a pecuária, e o gado trazido para essas terras, então, pelos jesuítas, ele foi criado solto, sendo necessário, então, periodicamente, que um grupo de indígenas fosse buscar o gado para o abate, né, para alimentação. Só que pela extensão tão grande, a estância acabava contando com uma série de estabelecimentos que eram distribuídos ao longo dela. E esses estabelecimentos eram chamados de postos de pastoreio, que contavam, então, com capelas, as casas para os indígenas, locais de abrigo para os indígenas que se deslocavam em busca do gado, e estruturas rurais, então, como as mangueiras, para manter o gado preso enquanto eles dormiam à noite, né? Além de encurtar esses trajetos também, até chegar à redução com o gado, esses abrigos também serviam como uma função de segurança, já que eles eram estrategicamente posicionados em locais de maior altitude, permitindo, então, que se pudesse enxergar possíveis inimigos à distância, como outros índios que não fossem reducionados, ou mesmo os bandeirantes paulistas. Em 1680, os portugueses fundam, então, em frente a Buenos Aires, a colônia do Sacramento. Inicialmente, começou a ocorrer, então, uma discussão sobre onde passava, de fato, a linha de Tordesilhas, né? Então, os portugueses afirmavam que a colônia do Sacramento estava dentro do território deles, e a Espanha dizia que não, que Sacramento estava, então, dentro do território espanhol, que teria sido invadido pelos portugueses. Com isso, então, tiveram alguns conflitos, e em 1750 ocorre o Tratado de Madrid, onde é feito, então, um acordo em que os espanhóis ficariam com a colônia do Sacramento,
e, em troca, eles entregariam para Portugal a região dos 7 povos das Missões. Porém, os indígenas reducionados que residiam nesses 7 povos das Missões, eles não aceitaram sair tão bem assim. Eles entendiam que aquela terra tinha sido dada a eles por Deus, então eles deveriam se manter ali. E assim, então, começou a chamada Guerra Guaranítica. Essa Guerra Guaranítica, ela durou 2 anos, então, de 1754 a 1756, e terminou com um massacre dos índios guaranis que ali viviam, né? E aí, já sob o domínio português, em 1815, inicia, então, essa demarcação dos territórios da região e em Uruguaiana. E essas antigas instalações que serviam antes para a estância de Japeju foram novamente ocupadas. O gado que se mantinha nessas estâncias também foi abandonado ali. Então, eles começaram a ocupar as estâncias e trazer o gado para elas. Então, acabou se mantendo tanto as funções da estância quanto o mesmo tipo de uso. Bom, posteriormente, então, essas estruturas rurais elas foram sendo replicadas aqui na região e mantendo também essas técnicas de manejo dos jesuítas, que com o passar dos anos foram sendo aprimoradas, mas que ainda assim elas continuam tendo as suas bases nas estruturas e nos modos de fazer legado dos jesuítas. Com isso, então, a gente consegue compreender que a formação dessa paisagem cultural jesuítica seria, então, a originária da identidade uruguaianense e da região, mantendo também a pecuária ainda hoje como uma das principais atividades econômicas aqui do município. Bom, o outro tópico, então, abordado na revisão bibliográfica é a paisagem cultural. Então, sabe-se que a paisagem ela é admirada pelo homem, então, desde a pré-história, representada, então, nas pinturas rupestres. Mas, então, é só a partir do século XIX que o Humboldt ele inicia esse estudo científico, de fato, da paisagem, na época entendendo que a paisagem é que determinava o comportamento do ser humano. Em 1925, o Sauer publica, então, o artigo Morfologia da Paisagem, trazendo, então, uma distinção entre a paisagem natural e a paisagem cultural. Em 1935, Tansley introduz o conceito do ecossistema dentro do estudo da ecologia. E 4 anos depois, então, Troll se baseia nesse conceito de ecossistema e propõe, então, a ecologia da paisagem. Alguns anos depois, o Bertrand traz uma nova definição para a paisagem, com uma combinação de elementos físicos, biológicos e antrópicos que interagem entre si. E em 1969, McCarthy lança o livro Design with Nature, onde cria esse conceito de planejamento ecológico através dessa sobreposição de mapas para analisar a compatibilidade de usos e processos na paisagem. Em 86 também temos o Forman e o Gordon, que lançam, então, o Landscape Ecology, trazendo para a ecologia da paisagem também os conceitos, então, de matriz, mancha e corredor. E aí, mais atualmente, então, a ecologia da paisagem se divide em 2 abordagens. A geográfica, que prioriza essa ótica da paisagem cultural, e a ecológica, que dá mais ênfase, então, às paisagens naturais. Aqui na dissertação, a gente traz uma abordagem geográfica, entendendo, então, que a natureza e a sociedade, elas interagem mutuamente, modificando uma a outra e expressando, assim, então, a identidade e a cultura da sociedade de determinada época. A gente traz, então, um conceito mais atualizado, então, da paisagem cultural, dado pela Unesco, que então define a paisagem cultural como sendo uma obra conjugada do homem e da natureza, apresentando a evolução da sociedade e sua consolidação ao longo do tempo, sob influência das condicionantes naturais e forças socioculturais. Então, por meio dessa definição, a gente consegue entender a importância da paisagem cultural em transmitir a história e a identidade para as futuras gerações. E para garantir essa preservação da paisagem, existem diversas cartas, convenções, declarações e instruções para que cada país, estado e município crie suas próprias legislações. Então, a gente traz um quadro síntese dessas principais instruções e regulamentações sobre a paisagem, tá? Dividindo ele em 3 escalas: global, continental e nacional.
Aí que a gente vai vir dando um zoom em cada um deles aqui. Então, na escala global, nós temos a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural Mundial da Unesco, de 72, que na época ela traz duas vertentes distintas, mas não entendia ainda o conceito de paisagem cultural. Em 92, a Unesco começa então com a categoria de paisagem cultural, incluindo ela na categoria das listas do Patrimônio Mundial da Humanidade. No nível continental, a gente tem a recomendação de 95 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que ela vai dar origem lá no ano de 2000 na Convenção Europeia da Paisagem, que seria então um dos grandes marcos do estudo da paisagem, trazendo uma abordagem diferente daquela dada pela Unesco, preocupando-se aqui então não só com essas paisagens excepcionais, que a Unesco se preocupa, mas aqui pensando as paisagens num geral. Já em 2010, a Carta da Paisagem... 2018, desculpa. A Carta da Paisagem das Américas surge como uma resposta ao 47º Congresso Internacional de Arquitetura da Paisagem, que estava aqui nessa escala global. E ele propõe, então, que cada continente criasse suas próprias cartas, objetivando, então, no futuro, uma convenção global da paisagem. Dentro da escala nacional, no Brasil, o debate começou em torno de 1987, então, quando começa a parte de proteção patrimonial com o Decreto-Lei 25, que cria o SFAM e os 4 livros tombos, incluindo o livro arqueológico, etnográfico e paisagístico, embora naquela época ainda não houvesse uma definição de paisagem cultural em si. Em 1988, a gente também tem a Constituição Federal, que engloba a paisagem, então, como parte do patrimônio cultural brasileiro, mas também não dá uma definição para a paisagem cultural. Em 2009, com o surgimento de debates mais específicos a essa época, então é criada a Chancela da Paisagem Cultural, que é um instrumento que visa a proteção específica dessas paisagens, mas que ainda assim tem se mostrado pouco eficiente, talvez por ser um instrumento que pode ser considerado recente, mas não se tem tanta eficiência dele até os dias de hoje. E em 2010, a gente tem aqui, então, a Carta Brasileira da Paisagem, que foi inspirada na Convenção Europeia e que é uma das cartas que compõem lá a Carta da Paisagem das Américas, né? Então, a Carta da Paisagem das Américas, ela é um conjunto das cartas de paisagem de cada país que compõem as Américas. Bom, dos materiais e métodos. Então, aqui a gente está utilizando uma abordagem metodológica baseada nos catálogos da paisagem da Catalunha. Como a gente viu, a Convenção Europeia da Paisagem ela foi um marco no estudo da paisagem, e um dos resultados dela, desenvolvido pela Espanha, foi justamente, então, a elaboração desses catálogos da paisagem da Catalunha. Eles são, então, instrumentos de gestão e conservação das paisagens, que utilizam, então, uma metodologia bastante rica, envolvendo a participação popular e também de especialistas na paisagem. Então, ele traz análise da própria paisagem, instrumentos de participação pública, e também traz, dentro dos simbolismos, as expressões artísticas. A metodologia utilizada pelos catálogos se divide em 4 etapas. De identificação, a primeira identificação e caracterização da paisagem, que conta com 4 subetapas também, de identificação dos elementos da paisagem, a delimitação das unidades de paisagem, a valoração da paisagem e a análise das dinâmicas e visuais da paisagem. A segunda etapa é a avaliação dessa paisagem, seguida pela definição dos objetivos de qualidade paisagística e, por fim, a definição dos critérios e ações para intervir na paisagem. A dissertação aqui ela não tem a intenção de replicar essa metodologia dos catálogos, mas sim utilizar ele como base para desenvolver, então, uma metodologia própria, adaptando as ideias e métodos trazidos, então, pelo catálogo da paisagem, para essa escala de Uruguaiana e para a nossa realidade aqui do município.
Bom, a metodologia utilizada foi principalmente qualitativa, embora em algum momento também tenha sido necessário trazer uma abordagem quantitativa para traduzir esses dados em números e poder analisar. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e documental, que teve presente em praticamente todas as etapas da pesquisa. A pesquisa de campo, que permitiu, então, que a gente pudesse registrar as paisagens de estudo. E também a utilização de questionários e entrevistas que nos permitiram a compreensão dessa visão pública e também de especialistas a respeito das paisagens. A revisão de bibliografia, então, constou então de pesquisa bibliográfica e documental, aonde o foco de interesse das buscas foi o reconhecimento das paisagens jesuíticas no município de Uruguaiana. A amplitude da pesquisa foi a busca de bibliografias que abordassem a temática da paisagem ligada ao patrimônio material e imaterial jesuíta. E as variáveis de pesquisa foram principalmente, então, a paisagem jesuíta, uruguaiana e também Rio Grande do Sul. Para a delimitação da área de estudo, então, foi dividido em três subcapítulos, né? No subcapítulo da apresentação de Uruguaiana, a gente traz a pesquisa bibliográfica e documental, através do desenvolvimento também de mapas criados, então, no QGIS, utilizando também alguns recursos do Google Earth. No subcapítulo de patrimônio jesuítico remanescente, foram feitas, então, visitas em loco para levantamento fotográfico. E também foram feita a localização em imagens de satélite no Google Earth, junto com a revisão bibliográfica, para apresentar quais são os patrimônios existentes aqui na região. E, por último, a delimitação das unidades jesuíticas, que também foi feita através da visita em loco, né, pelo levantamento fotográfico, aonde a gente conseguiu, onde a gente buscou as distâncias visuais e aí localizar elas através do Google Earth e realizar as medições para criar, então, raios de abrangência e delimitar as unidades em cima desses raios de abrangência visual. A composição da paisagem. A composição da paisagem, então, contou com a pesquisa descritiva, onde o foco do capítulo foi analisar e descrever a paisagem através de comparativos das unidades. E, para isso, então, a gente utilizou os mapas desenvolvidos no QGIS, com auxílio também do Google Earth, levantamentos fotográficos feitos em loco para compreender essa paisagem e também a elaboração de gráficos de análise visual e de análise visual da paisagem, complementados então com a pesquisa bibliográfica e documental para poder registrar a dimensão histórica de cada uma dessas unidades. Para a etapa de valoração, então, foi feita a aplicação de um questionário no formato digital via o Google Formulários. O formulário foi divulgado nas mídias sociais e também institucionalmente, tanto pela UFSM quanto pela Unipampa aqui de Uruguaiana, para que se pudesse atingir, então, um público maior que possivelmente conhecesse essa região. E o critério de exclusão aplicado foi que os respondentes que não concordaram, foi dos respondentes, né, que não concordassem com o termo de consentimento livre esclarecido, ou então que fossem menores de 18 anos. Ao início do questionário, então, foram feitas algumas perguntas de caracterização de público, como faixa etária, nível de escolaridade, se conheciam ou não, o município de Uruguaiana e qual era a sua relação com o município, se eram naturais daqui, se conheciam a cidade ou não. Na sessão seguinte, então, elas eram apresentadas as matrizes de valoração para cada uma das unidades. Essas matrizes, então, elas sempre iniciavam com um conjunto de fotografias do local. Esse daqui é o conjunto de fotografias que foi apresentado para a Casa Queimada. Esse aqui é o conjunto de fotografias apresentado para a Casa Branca. E o conjunto de fotografias apresentados para o aferidor. Abaixo desse conjunto de fotografia, então, a gente tinha a conceituação dos valores a serem identificados na paisagem, sendo, então, o valor natural, o valor histórico, o valor produtivo, estético e o simbólico. E aí, o conceito dado para cada um deles. Então, a gente tinha a matriz,
E aí a matriz, então, cada respondente deveria dizer que em cima daquele conjunto de fotografias que olhou da unidade, qual desses valores se sobressai? O valor natural ou o valor estético? E aí marcar qual se sobressai. Caso achasse que os dois tinham a mesma importância, poderia optar por empate. Caso optasse pelo valor A ou pelo valor B, ele poderia também, então, deveria identificar em que grau que esse valor se sobressai em relação ao outro. Então, pequeno, médio, grande ou absoluto. A seção final do questionário, ela também falava sobre o reconhecimento desses lugares apresentados. Perguntava se eles reconheciam alguma daquelas imagens e se elas já tinham ouvido falar desse patrimônio jesuítico em Uruguaiana. Até então, não tinha sido... Até essa última sessão não se falava em patrimônio jesuítico, mas a gente aproveitou essa última sessão, quando já tinham feito as respostas da matriz, para divulgar, então, esse conhecimento, transmitir o conhecimento acerca da paisagem cultural de Uruguaiana, e aí contar a história explicando que essas imagens que eles tinham valorado, essas paisagens, elas se tratavam, então, de antigos postos jesuíticos aqui na região. Para a compilação dos dados, então, foi utilizada a plataforma Business Performance Management Singapore, onde cada uma das respostas da matriz, cada matriz foi transcrita para essa plataforma e foi calculada, então, cada um da priorização dos valores. Então, apresentando sempre esse ranking de prioridades dos valores para cada respondente, para cada unidade. Cada um desses rankings foi transcrito, então, numa planilha no Excel, onde todos eles foram somados ao final, chegando, então, num ranking geral de cada unidade. E esse ranking geral da unidade foi transformado posteriormente, então, em buffers de valorização, para criar, então, um mapa específico da valorização jesuítica. A parte 5 da metodologia foi a avaliação da paisagem, aonde a gente utilizou novamente o questionário em formato digital para entrevistar, então, um grupo de profissionais de diferentes áreas, mas áreas que atuem na paisagem, para possibilitar que a gente tivesse uma visão mais multidisciplinar da paisagem estudada. Esses profissionais selecionados eram todos naturais de Uruguaiana, ou então que residissem já há algum tempo no município, para permitir que eles já tivessem um conhecimento prévio a respeito da paisagem aqui da cidade. Esses contatos foram feitos por e-mail, aonde eles receberam, então, o link do acesso ao Google Formulários. Aqui, então, estão algumas das questões que foi apresentadas para eles. Então, foi dividida em duas partes. A primeira, então, era mais para conhecer o respondente. Então, com base nos conhecimentos específicos de cada um, qual era a sua área de profissão, qual era o tempo de formação e de atuação. Dentro da sua área de atuação, como ele compreendia o conceito de paisagem, o que ele já conhecia a respeito de paisagens jesuíticas, se ele tinha conhecimento a respeito desse tipo de presença jesuítica no município de Uruguaiana, e com base nos seus conhecimentos também, se ele acreditava que a paisagem natural do período de colonização teria influenciado na tomada de decisões sobre os locais de implantação dos postos jesuíticos. Por último, ali também, se ele acreditava, então, que a história e a paisagem desenvolvida pelos jesuítas poderia, então, explicar essa cultura e identidade local aqui de Uruguaiana. E aí, a segunda sessão contava, então, com um arquivo onde estava todo o material, apenas material gráfico, nada textual, com os mapas desenvolvidos e as fotografias do levantamento fotográfico de cada uma das unidades, para que eles pudessem entender qual era a localização que eles estavam avaliando, né? E aí as perguntas eram: como você vê a influência dos diferentes usos do solo na paisagem e o impacto desses usos nas estâncias? Quais atividades hoje atuantes eles acreditavam, então, que tivessem um impacto positivo na paisagem e também nos remanescentes jesuíticos? Quais atividades seriam um impacto negativo, que degradariam a paisagem e também os remanescentes?
como eles enxergam o futuro da paisagem, quais são os fatores que eles acreditam serem uma ameaça à paisagem jesuítica e também aos remanescentes materiais, né? Em relação a essas ameaças sofridas também pelo bioma Pampa, quais os fatores que eles identificam nessa paisagem e que se refletem dentro das estâncias? E como eles acreditam que o que poderia ser feito, então, como uma forma de reduzir o impacto ambiental causado? E quais os fatores também que eles acreditavam serem oportunidades a serem desenvolvidas nessas paisagens? Por fim, a última etapa metodológica é a proposição de diretrizes. E aí essa, então, constou da revisão de todas as etapas anteriores. Bom, a delimitação de Uruguaiana. Uruguaiana, então, ela se localiza na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, às margens do Rio Uruguai, tá? A gente faz, então, fronteira pluvial com Passo de Los Libres na Argentina, e é o terceiro maior município em território do estado e também o 14º em população. Da dimensão histórica de Uruguaiana. Então, em 1843, a gente tem a fundação de Uruguaiana. Em 1865, a rendição em Uruguaiana da Guerra do Paraguai. Em 1874, Uruguaiana é elevada à categoria de município, deixa de ser uma vila e vira município. Em 1877, acontece o início da construção da linha férrea Porto Alegre-Uruguaiana, uma das mais importantes ferrovias da história aqui do estado. Em 1884, então, o Uruguaiana alforria seus escravos 4 anos antes da Lei Áurea. Em 1907, temos a chegada, então, da linha férrea até a Uruguaiana. Em 1933, a criação da primeira destilaria de petróleo no Brasil, que ocorreu aqui também. Em 1937, acontece a inauguração da ponte internacional, então, Uruguaiana e Passo de Los Libres. Em 1950, começam os primeiros grupos carnavalescos a se formar, desfiles aqui no município. Em 1970, acontece a primeira Califórnia da Canção Nativa, que é considerado hoje um dos maiores eventos da cultura regional do país. E em 1990, então, o Uruguaiana ganha mais importância dentro do cenário nacional com o surgimento do Mercosul. Então, a cidade passa a ser uma referência de comércio exterior em função da ponte por onde são escoados, então, mais ou menos 80% dessa exportação nacional por via terrestre. Da dimensão natural. O Uruguaiana, então, tem como principal bacia o rio Uruguai, mas também faz limite nos rios Quaraí e Bicuí, além de ter no seu território também diversos arroios, que são apontados aqui, que também contribuem, então, para o desenvolvimento aqui do município. Da dimensão natural. Quanto à morfologia, a gente apresenta, então, grande extensão de formação campestre e um relevo que é relativamente plano, com suaves ondulações, conhecidas aqui na região como coxilhas, né? E a altitude média do município fica em torno dos 70 metros, que vão decaindo suavemente, então, até a calha do rio. A dimensão antrópica. Os usos e cobertura do solo em Uruguaiana se dividem principalmente em formação campestre e agricultura, com poucas áreas de formação florestal, e que se concentram, então, nessas formações florestais, principalmente nas margens dos recursos hídricos, ou então em locais de APP, né, de proteção ambiental. Os principais acessos aqui da região se dão pela BR-290 e BR-472, além da própria ponte internacional. Do sistema viário, então, ele também é composto pela ferrovia, as ruas e os bretes, as estradas de chão municipal. Também podendo ser acessado, então, por via aérea, contando com um dos maiores aeroportos do interior do estado. Na dimensão simbólica, então, ela se refere bastante a esses aspectos identitários de percepção e interpretação, como lendas, os contos, visuais, manifestações artísticas e culturais. Dos visuais de Uruguaiana, os 3 principais são as torres da ponte, que é uma imagem que sempre é identificada Uruguaiana, esse visual de campo e o do pôr do sol no rio, o campo, então, essa visual da planície, onde a gente consegue enxergar ao longe, né? E o pôr do sol no rio também é outro fator bastante marcante dos visuais daqui do município. Da dimensão simbólica,
Então, a gente traz um conjunto aqui das esculturas, pinturas e fotografias que refletem essa identidade e a paisagem local, e também um quadro com as expressões artísticas de músicas de festivais, poesias e sambas enredos do carnaval, que tratam também dessa identidade local. Uruguaiana conta também, então, com esse patrimônio jesuítico remanescente. Então, são originalmente 9 sítios remanescentes jesuíticos. Desses, a gente só conseguiu trabalhar com 3 nesse momento. Tentamos ir também neste outro ponto aqui, que seria o Santiago, porém, a gente chegou na frente e o proprietário não nos permitiu entrar. E outros 2 também que nós tentamos ir foi a São Sebastião e a Libertadora, que estão também num bom estado de conservação, porém teve bastante dificuldade de acesso para chegar até o local. É um local bastante distante e bastante perigoso, então a gente acabou não conseguindo ir até esses locais também. Então nós trabalhamos com a Casa Branca, a Casa Queimada e o Aferidor. Bom, a Casa Branca. Casa Branca, então, aqui está a mosquinha aqui marcando a localização dela. Então, aqui a gente traz na imagem quais são os principais locais aqui dela, né? Então, dos visuais, a gente tem o visual 1, que seria a mangueira. O 2 é um galpão que a gente consegue enxergar dali, para armazenamento de insumos e também de maquinária agrícola. O 3 também é outro galpão de armazenamento de insumos, não são nenhum dos 2 originais jesuíticas, né? O 3 a gente já consegue, o 4 a gente já consegue ter um visual do remanescente jesuítico e também consegue enxergar que anexo a ele foi instalado, então, uma casa onde é a residência atual, e o 5, então, é só o visual do remanescente jesuítico. Depois a gente tem 3 perspectivas que se seguem aqui, então, para mostrar qual o panorama, então, dessa paisagem. A Casa Queimada, a primeira imagem é da mangueira, a segunda também a gente consegue enxergar a entrada da mangueira com esse muro de pedras relativamente alto. O 3 é o remanescente jesuítico, tá? Já com algumas intervenções. O 4 seria uma estrutura que seria originária da capela. E o 5, a gente consegue ver nesse canto esquerdo aqui o remanescente jesuítico e à direita uma construção relativamente nova já, que é onde é a moradia atual dos proprietários. Do aferidor, então, nós temos algumas pedras que estão soltas aqui, próximas à região, tá? Então, são agrupados de pedras que estão em vários pontos aqui, possivelmente de estruturas que foram desmanchadas. O 2 é a entrada da Casa de Pedra, conhecida hoje como Casa de Pedra, né, que é do Poço do Aferidor. O 3 é a vista do Poço do Aferidor, a gente consegue enxergar um pedacinho da mangueira. O 4 é a vista do fundo do aferidor e o 5 é um visual de dentro da mangueira. E aqui a gente traz, então, algumas imagens dos demais postos jesuíticos que a gente não conseguiu visitar. Então, a Libertadora e a São Sebastião, que são essas que a gente tentou visitar, porém, o local é bastante perigoso, o acesso a esse local, então acabamos não indo. A Santiago, que nós estivemos na frente, porém não nos deixaram entrar. E a Serrilhada e Santana Velha, que não existe muita coisa no local hoje. A delimitação das unidades jesuíticas, então, ela foi feita com base nos visuais, no alcance visual da paisagem. Então, aqui são algumas ampliações que na panorâmica a gente não consegue enxergar tão nitidamente, porém, no local a gente conseguia enxergar esses pontos perfeitamente. Então, a gente fez algumas ampliações e numerou eles aqui, e depois mapeamos eles no Google Earth para poder fazer a medição deles e, então, demarcar o raio de estudo. Na Casa Branca, o raio de estudo demarcado foi de 2,5 quilômetros. Na Casa Queimada, a unidade da Casa Queimada, então, ficou delimitado em 3,30 quilômetros. E no aferidor, então, a gente tinha tem bastante mata ciliar aqui pela proximidade ao rio, então a gente acaba tendo uma delimitação visual um pouco mais baixa, então ficou um raio de abrangência em 1 quilômetro.
Bom, dos resultados e discussões. Sobre a composição da paisagem. Analisar, então, e comparar essa composição de cada unidade, ela vai possibilitar, então, compreender os reflexos da interação entre a sociedade e o meio ambiente. Tá? Como a gente já tinha visto, então, Uruguaiana tem um relevo relativamente plano, com algumas suaves elevações, aonde são dispostos os postos de pastoreio, tá? Principalmente também nessa função de segurança. A Casa Queimada, essa aqui do meio, então, é a que apresentou uma maior elevação, com um relevo que sobe a nordeste, aonde se encontra o posto de pastoreio, que está aqui no meio, centralizado, e que se encontra na cota 155. Já a Casa Branca, ela tem uma menor altitude, ficando o posto de pastoreio aqui no meio ponto central, numa cota de 152 metros. Porém, ainda assim, ela ainda é superior à cota do aferidor, que está em 59 metros, então, principalmente pela essa proximidade ao leito do rio. No sentido descendente das unidades, a gente sempre consegue encontrar, então, perceber a presença desses recursos hídricos que foram fundamentais tanto para os postos de pastoreio e que certamente também influenciaram nos usos do solo. Então, a gente tem os arroios, sempre nas cotas mais baixas, e aqui na aferidora a gente não tem nenhum arroio próximo, mas tem o Rio Uruguai. Essas barragens originadas, então, dos arroios, elas abastecem as residências dos estabelecimentos rurais e também auxiliam na irrigação da agricultura. As atividades de agricultura e agropecuária são as que têm as maiores manchas, né, vinculadas, seguida, então, pela formação campestre. E aí, então, o predomínio no município acaba sendo, então, da agricultura e da pecuária nesses usos. Tá? Valendo, então, dizer que a pecuária ela não está só ligada às áreas de agropecuária, que são essas manchas amarelas clarinhas aqui, tá? Mas também é esse amarelo mais forte, que é o da formação campestre, porque a nossa pecuária, então, ela é do tipo de formação extensiva, de forma extensiva, cidade de forma extensiva, então também o gado também é criado solto dentro das estâncias. Tá? Na unidade da Casa Branca, então, a agricultura em rosa aqui é o que predomina, seguido da formação campestre, então, que possivelmente se refere à criação do gado. Já na Casa Queimada, a gente tem a formação campestre em maior destaque, né? Tendo menores áreas de agricultura. E, tanto numa quanto na outra, a gente tem pouquíssimas áreas aqui nas manchas verdes, que seriam, então, as áreas de formação florestal, o que diferencia bastante aqui do aferidor, que é onde a gente tem uma maior formação florestal, possivelmente, então, por essa proximidade à mata ciliar. Os mapas também mostram esses pontos vermelhos aqui, são as estruturas construídas em cada uma das unidades, e a gente poderia utilizar também isso para ter uma noção do nível de antropização dessas unidades. Claro que esse fator de antropização não depende só da quantidade de estruturas construídas, eles também são influenciados aqui nesse caso pelo raio de delimitação, que varia de uma unidade para outra, pela proximidade com a área urbana, que nós temos aqui, então, a Casa Queimada muito mais próxima da área urbana do que as demais, e também essa facilidade de acesso. Então, a Casa Queimada, que é a que tem maior facilidade de acesso, maior proximidade com a área urbana e maior raio de delimitação, ficou com 251 estruturas. A Casa Branca, 71 estruturas, sendo a segunda mais próxima da área urbana e a segunda com maior facilidade de acesso. E já o aferidor é a mais longe da área urbana do município, e tu tem que pegar algumas estradas municipais aqui, estradas de chão, sem asfalto, sem nada, então acaba sendo bastante distante, 38 estruturas. Os elementos que mais se destacam nesse visual que a gente tem olhando o mapa, nesse visual superior, eles não necessariamente são os mesmos que vão se destacar no plano visual a nível do horizonte. Então, a gente resolveu criar, através dos panoramas feitos em cada uma das unidades, esses contrastes de cores.
e em cima desses contrastes nós desenvolvemos, então, alguns gráficos mostrando, então, qual a distribuição deles, a porcentagem em que eles aparecem, e também como eles se distribuem, como eles se localizam ao longo de cada uma dessas perspectivas aqui, cada uma dessas panorâmicas aqui. Então, o céu, ele sempre acabou aparecendo aqui, como a gente pode ver, como o principal elemento de destaque. Aqui no resumo dos mapas, ele sempre vai, no resumo dos gráficos, sempre vai estar como o principal elemento. Então, ele sempre acabou pegando da metade para cima, né, das imagens, exceto no aferidor. Por quê? Porque no aferidor a gente acaba tendo, então, essa formação florestal mais próxima, o que acabou dificultando bastante, então, essa visualização do céu. A gente apenas aqui na Panorama 3 é que a gente consegue ter uma melhor visualização desse elemento. Os outros elementos de destaque, então, acabaram sendo sempre a forração, as vegetações próximas e as estruturas construídas. Repetindo, então, em todas as 3 unidades, sempre a mesma ordem. Forrações, vegetação próxima e estrutura construída. Dessas estruturas construídas, como a nossa base para fazer as fotos, que é o nosso centro de cada unidade, são as estruturas jesuíticas, então essas também são as de maior relevância dentro de cada unidade. Então a gente traz aqui as imagens mostrando o estado de conservação de cada uma delas, tá? Onde a gente consegue ver que na Casa Branca a gente está sem a cobertura, porém ela sofreu algum tipo de intervenção, tá? Eles tentaram rejuntar as pedras aqui com alguma parte com argamassa, tá bem marcado, porém a parte da mangueira está bastante danificada, são algumas pedras que restam ali no local, e ao lado a gente tem então o recurso hídrico ali da barragem, que possivelmente foi o destino das pedras que compunham essa mangueira. A Casa Queimada, eles habitam esse local, os proprietários habitam esse local. Hoje eles usam como armazenamento de insumos, mas ela também está bastante conservada, a mangueira está intacta, está em perfeito estado, e ela continua sendo usada com a finalidade de manter os animais ali. E o aferidor é a que está, então, dessas 3, em melhor estado. A casa, né, a sede da estância, é a que está em melhor estado, porque é o local onde eles moram hoje, porém também já sofreu algumas modificações. A gente até encontrou numa outra bibliografia aqui, mostrando uma imagem de 2014, de 2006, dizendo, então, mostrando que esse teria sido, então, o telhado original que ainda se manteria em 2006. Não sei dizer se de fato seria o telhado original ou se já teria sido modificado, porém o autor ali, Vargas e Schmidt, afirmam, então, que esse seria o telhado original em palha. Tá? E aqui é como ela está hoje. Tá? Fotografia minha, então aqui é a fotografia da pesquisa bibliográfica. E aqui, por último, então, a gente fez uma colagem, então, de fotografias dos panoramas, de fotografias que a gente fez, então, das 3 paisagens, e colocamos junto a elas, então, alguns recortes, tá? Recortes de pinturas, recortes de esculturas e alguns trechos de algumas músicas e algum samba enredo aqui também, que nos mostram, então, que mesmo com as modificações sofridas nessa paisagem, mesmo com o passar dos anos, essas paisagens continuam descrevendo perfeitamente a identidade do povo de Uruguaiana. Para a valoração da paisagem, então, foi fundamental, então, essa percepção da coletiva, da comunidade em relação a cada uma delas, em relação a cada unidade, e para isso, então, a gente fez um questionário aberto que contou com 81 respondentes. Tá? Inicialmente, nós perguntamos, então, qual a relação dessas pessoas com o município, tá? Onde a maioria é natural do município, seguido, então, por pessoas que residem ou já residiram, alguns que já visitaram e poucos, então, desconheciam o município. A faixa etária que a gente teve maior destaque aqui ficou entre os 18 e 30 anos, seguido pelos 31 a 40, então um público relativamente jovem,
E em relação ao grau de escolaridade, a maioria ali, então, tinha ensino superior, especialização ou a nível de mestrado. Perguntados, então, ao final das matrizes, se eles conheciam algum dos lugares apresentados nas fotografias, 35 deles responderam, então, 35 pessoas responderam que sabiam, conheciam essas paisagens jesuíticas. A maioria delas, então, 22 desses 35 são naturais de Uruguaiana, e desses 22, 13 também reconheceram essas paisagens, tá? 24 pessoas também afirmaram conhecer as estâncias. Todos esses 24 são naturais de Uruguaiana. E só 9, então, desses 24, sabiam do passado jesuítico dessas estâncias. Então, eles conheciam o local, já tinham visto, mas não, a maioria não sabia, então, que se tratavam de estâncias jesuíticas. Esse resultado, ele difere um pouquinho do que a gente acreditava no início da pesquisa, né? Porque parte considerável da população, como a gente consegue ver aqui, conhecia esse passado jesuítico aqui do município. Mas, ainda assim, né, a maioria desconhecia. Aqui, então, a gente tem o ranking geral para cada uma das unidades e a representação de cada um desses valores dentro da sua unidade, né? Esse buffer ele foi feito, então, de acordo com a ordem do ranking, e também foi dado um buffer de 3 metros para fora, então, do círculo que delimitava a área de abrangência da unidade, para que pudesse, então, possibilitar a visualização de todos eles aqui juntos. Tá? Desses resultados, a gente consegue ver que foi a maioria ficou, então, predominantemente ali no valor histórico e valor simbólico, o que a gente consegue entender que mesmo sem a informação de que era uma edificação histórica, ainda assim os participantes conseguiram reconhecer nas estruturas, na pedra, talvez, que esses locais conseguem narrar esses eventos passados, tá? Tão relevantes, e, além disso, também eles conseguiram identificar esses valores simbólicos da memória e da identidade da cultura local. O terceiro valor aqui também em destaque, sempre ficou aqui, então, como o natural. Talvez isso seja ligado também ao fato de que todas as localizações são rurais, então sempre havia um predomínio de elementos vegetativos no entorno. Dos resultados e discussões, a avaliação da paisagem. Então, devido a essa complexidade do estudo da paisagem, foi necessária, então, uma compreensão mais ampla para conseguir avaliar. Então, a gente juntou 9 profissionais da arquitetura, da geografia, biologia, engenharia ambiental e florestal, agronomia e história. Também tentamos contato com o pessoal do direito ambiental, porém eles não nos retornaram. Mariana, desculpa só te interromper, você já está passando um pouquinho de tempo, vai se caminhando para o encerramento, tá? Por favor. Tá. Então, dentro desses diversos conceitos aqui da paisagem, então, praticamente, dos conceitos que eles deram, todos eles concordavam, então, que a paisagem, então, ela englobaria esses fatores naturais e fatores antrópicos, e que eles se transformam e se influenciam mutuamente, né? A maioria, então, apontou, perguntado se conheciam paisagens jesuíticas. A maioria acabava sempre apontando São Miguel das Missões, São Borges, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões. Então, os 7 povos das Missões, que são os mais divulgados sempre, tá? Também tiveram apontamentos de Uruguaiana, porém em menor quantidade. E a maioria apontou, então, que teria conhecimento dessas paisagens jesuíticas aqui no município de Uruguaiana. Com a segunda parte das perguntas ali da segunda sessão, a gente conseguiu fazer, então, uma matriz de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Então, fatores internos e fatores externos. E aí, dentro desses aqui, a gente teve um destaque aqui dentro desses fatores negativos,
do cenário atual, né? Uma preocupação bastante grande em relação ao uso do solo, né? Então, o resultado da remoção e a substituição da cobertura vegetal, tá? Em função das práticas agrícolas intensivas e também da criação do gado, que afeta, então, diretamente essa biodiversidade. Mas a matriz, ela também conseguiu identificar alguns fatores positivos, tá? Que sinalizariam, então, uma mitigação, de certa forma, dessas questões. Essas tecnologias, então, inovadoras do campo, juntamente com o emprego de técnicas de rotatividade das culturas, para um manejo mais sustentável do solo, então, conseguiriam, talvez, equilibrar, de certa forma, essas práticas agrícolas com a conservação ambiental. Das diretrizes de gestão e preservação da paisagem. Então, nós elencamos 8 diretrizes, que seria, então, a realização de um inventário cultural, então, considerando as dimensões históricas, a dimensão simbólica, tentando, então, documentar, registrar esses elementos culturais e naturais presentes na paisagem, especialmente ter um registro do atual estado dessas estruturas físicas, tá? E também dessas práticas das expressões artísticas, mapear elas e identificar o estado atual delas para que a gente pudesse fazer comparativos ao longo do tempo de como está sendo, então, esse estado de preservação e conservação delas. A maior divulgação, então, o desenvolvimento de iniciativas de educação patrimonial para uma maior divulgação a respeito das heranças jesuíticas no município, permitindo, então, que a comunidade conheça essa história e se conscientize da importância da preservação desses bens, né, para serem passados adiante nas futuras gerações. E talvez, então, o desenvolvimento de projetos em parcerias da prefeitura com as escolas, para que desde pequeno, então, as crianças já pudessem ser educadas até essa educação patrimonial, a conhecer a importância desses locais. O estabelecimento, então, de legislações de proteção e preservação da paisagem cultural. Então, não só estabelecer legislações, como aprimorar as poucas existentes, né? Para que elas regrem o uso do solo nessas áreas de interesse cultural, não de uma forma a proibir a atividade agrícola e pastoril, mas como uma forma de criar medidas que tentem mitigar, então, o impacto causado para essas estruturas históricas e também para a biodiversidade do local. A realização, então, da fiscalização e do monitoramento das paisagens protegidas, então, fazer uma avaliação contínua do estado de conservação, e a gente precisa bastante daquele inventário ali, desses elementos culturais, dos naturais, para que, então, essas estratégias desenvolvidas, elas estejam sempre alinhadas e ajustadas com as demandas atuais desses locais. A criação, então, de parques e áreas de proteção cultural, e aí nós falamos, de fato, de proteção cultural, não apenas a proteção ecológica, mas talvez tentar salientar locais com uma sensibilidade tanto ecológica quanto patrimonial, tá? Na tentativa, então, de salvaguardar essas tradições e essas práticas associadas à paisagem. O desenvolvimento de programas de incentivo à conservação. Então, criar medidas que pudessem estimular a conservação, parcerias entre instituição pública e privada, desenvolver programas, isenção fiscal, incentivo financeiro, uma facilitação de financiamentos, redução de taxas, alguma coisa assim, que de fato pudesse incentivar a conservação destes locais. A promoção da rota turística voltada à paisagem jesuítica em Uruguaiana. E aí aqui tem um fato bastante curioso, que é em frente à Casa Queimada, poucos quilômetros de distância, nós temos uma placa falando sobre rota jesuítica, porém ela não indica que a poucos quilômetros dali nós temos um exemplar jesuítico. Então, tentar trazer essa rota turística também para as paisagens jesuíticas de Uruguaiana, também como uma forma de incentivar os proprietários e criar uma receita própria para eles também em cima desse turismo, claro, um turismo que respeite, né, e promova essa tradição e cultura do local. E a nossa última diretriz seria, então, o fomento à pesquisa, né? Então, ampliar o conhecimento da paisagem cultural em Uruguaiana, tá? E tentar desenvolver programas de pesquisa que estabelecessem, então, colaborações entre a prefeitura, instituições acadêmicas, talvez a Unipampa, que é a universidade que nós temos na cidade,
órgãos governamentais e talvez algumas entidades privadas aqui do município. Então, as considerações finais. Uruguaiana, como a gente viu ali, a gente tem uma riqueza cultural enorme. Isso se reflete bastante dentro das expressões artísticas aqui do município. Mas a gente tem pouquíssimo material que vá tratar a respeito do patrimônio jesuítico que deu origem a toda essa identidade, a toda essa nossa cultura tão rica. Então, assim, a gente tentou trazer à luz, então, esse tema, trazer à luz esse conhecimento a respeito desse patrimônio jesuítico, e daí a gente utilizou, então, os catálogos da paisagem da Catalunha como uma base, vendo, então, essa necessidade de criar esses recortes de estudo, então, apresentando do Guaiana, mas apresentando os recortes mesmo das unidades jesuíticas que a gente desenvolve aqui, criando etapas também baseado nos catálogos da paisagem de participação popular, tá? Adaptando os moldes da Catalunha para a Uruguaiana, aonde então a gente utilizou essa plataforma do Google Formulários para tentar atingir um grupo maior de respondentes, o que por um lado foi muito bom, mas que também preciso salientar aqui que se tornou um problema, porque a gente teve alguns problemas em relação à matriz. Algumas pessoas que responderam pelo celular não viram que tinha uma outra lateral da matriz, então a gente acabou tendo que excluir algumas respostas. Excluir não, mas não considerar as matrizes de algumas pessoas. Um número pequeno, mas ainda assim. E essa metodologia, então, é o nosso, acredito que seja o nosso principal destaque da dissertação. Então, ela permitiu a gente coletar a opinião popular de uma forma que não criasse tantas interferências em relação às respostas, porque a gente conseguiu captar a subjetividade do olhar de cada indivíduo através dessa matriz par a par, sem que a gente influenciasse na resposta, como seria uma entrevista direta. Né? Então, geralmente, numa entrevista direta, o participante ele responderia algo que quem faz a pergunta quisesse ouvir, né? O pesquisador quisesse ouvir. Então, eu acredito que a gente tenha conseguido fazer uma entrevista sem esse tipo de influência. Mariana, por favor, encerra, que você já estendeu muito, a banca depois tem compromisso, inclusive, tá? Por favor. Tá. Bom, e por fim, então, só a proposição das diretrizes que a gente acredita, então, que tenham levado em consideração as análises, as subjetividades do olhar da comunidade, dos profissionais, e tenha conseguido, então, formar uma pluralidade disciplinar para conseguir entender esse conceito dessa paisagem tão complexa. E o nosso objetivo final aqui, então, é esperar, então, que essas análises e a metodologia que a gente desenvolveu possam vir a acrescentar no conhecimento existente e também a incentivar futuros estudos sobre o tema. E aí, aqui são algumas das referências utilizadas. E é isso. Obrigada e desculpa passar ali o tempo.